boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite de participar desse evento aí, relevantíssimas discussões. Os trabalhos apresentados aqui têm trazido várias perspectivas. Como a gente vê, a desinformação ela tem que ter abordagem de vários ângulos, e esse evento tem permitido esse intercâmbio. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a tela, espero que confirme. Bom, então hoje eu vou trazer um pouco da experiência brasileira, especificamente do órgão do qual hoje eu estou titular, né, que é a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, atuando na integridade da informação. Deixa eu marcar o reloginho aqui para não ter contratempos. Vou falar um pouquinho sobre o contexto de criação desse órgão, né? Como que foi esse processo de criação, de implementação, quais têm sido as suas principais diretrizes, né, de salvaguardas, segurança para atuação, um pouco dessa abordagem, né, também colaborativa e a abordagem múltipla para o enfrentamento do fenômeno e com alguns casos no final, alguns exemplos da nossa atuação. Bom, como todos sabemos aqui nesse evento, né, o ambiente digital ele tem trazido uma série de desafios e ameaças, né, para a democracia, desde a radicalização, o discurso de ódio, o extremismo, passando pela própria desinformação em si, né, com o pico a partir de eventos como a própria pandemia, e impactando tanto políticas públicas, questões ambientais, questões eleitorais, os próprios golpes e fraudes, que é o nosso foco principal aqui hoje. E o que se tem visto é a necessidade de uma resposta, né, institucional também, de capacitação, de capacidades, de resposta, tanto em termos de governo, como da sociedade civil, nessa atuação, multi-stakeholder. E por que o caso do Brasil ele é particularmente desafiador? Como a gente pode ver por esse estudo da OCDE, o Brasil é o local onde as pessoas mais obtêm informações, né, notícias propriamente ditas pelas redes sociais, e, ao mesmo tempo, é o país que as pessoas têm maior dificuldade em discernir as informações incorretas, enganosas, e falsas. Então, estamos ali nos dois extremos. E, para completar, nessa interseção também é o local onde, tradicionalmente, há uma incidência, sempre houve, né, no analógico e agora também no digital, de golpes e fraudes, todas as estatísticas mostrando o crescimento, a migração desse tipo de crime. No âmbito global, no Brasil, 4 golpes por minuto são catalogados nas últimas estatísticas, mas no âmbito global também temos a subrepresentação, digamos, subnotificação desses crimes, e o Brasil também sendo exposto ali de um percentual altíssimo. E aí, um terceiro elemento que chega para compor esse quadro, digamos assim, é justamente a questão da publicidade digital, né, como parte do mecanismo desses golpes e fraudes. E aí, esses três elementos sendo, digamos, sobrepostos como infraestrutura do crime. Então, para entender o nosso órgão propriamente dito, então, ele foi criado uma especialização no órgão civil dentro da Advocacia Geral da União, ou seja, um órgão que já existia e a partir de um grupo de trabalho que contou com a participação da sociedade civil, mais de 80 colaboradores, entre eles agências de checagem como a própria Lupa e a sociedade civil, e foi desenhada, então, essa especialização como resposta. Ela tem uma série de bases, de suportes legais, desde a Constituição Federal até outras legislações que não vem muito ao caso aqui, mas que já havia, digamos, um suporte normativo para essa atuação. E no que aqui importa, esse órgão, então, ele é responsável por atacar a desinformação relacionadas a políticas públicas, sobretudo. Ou seja, naquelas que há um interesse propriamente dito de uma atuação estatal. E também ela baseada, né, numa forte cooperação, como a gente vai poder retomar à frente. Então, fica claro aqui que a ideia é justamente a desinformação propriamente dita, né, aquela intencionalmente disseminada, não misinformation, né, que cause dano com impacto das políticas públicas, mas que, por outro lado, embora tenha um alcance, ela não vá, ela está, digamos assim, o mandato não cobre e não avança sobre o próprio discurso político, o discurso de humor, que é, como dito aqui, como todos sabemos, discursos protegidos. E essa salvaguarda é fundamental para a manutenção da proteção da própria liberdade de expressão, ou seja, liberdade de imprensa, desdobrada na de crítica, oposição. Esse é um compromisso muito forte na atuação que tem ampliado, digamos assim, a legitimidade dessa atuação nos últimos 2 anos. Então, toda essa atuação também ela encontra suporte
tanto na jurisprudência, né, local, constitucional, mas também na Corte Interamericana, na próprios princípios da ONU, né, como foram trabalhados aqui em outras palestras já. Então, avançando um pouquinho, mas que tipo de atuação? São duas grandes frentes de atuação. Uma propriamente judicial, que seriam as ações de reparação de danos coletivos, direitos de resposta, liminares, e possivelmente também com remoções, eventualmente, de conteúdo ou até rotulagens, mas muito também na linha da atuação extrajudicial, ou seja, a partir dos próprios termos de uso das plataformas, já possuem um substrato muito forte para uma atuação cooperativa e preventiva. E essa articulação tem se mostrado bastante bem sucedida, como a gente vai ter alguns exemplos aqui adiante. Então, dentro dessa ideia do multi-stakeholder, né, essa abordagem colaborativa ela tem passado inicialmente, obviamente, uma conversa entre órgãos, né, de governos, ministérios, saúde, economia, justiça, entre outros, hoje é um diálogo interno, mas também com o apoio de unidades de pesquisa, né, de institutos de pesquisa, universidades, as próprias agências de checagem têm sido parceiras com inputs e participação, organizações internacionais e, por fim, mas não menos importante, a própria indústria, né? Big Tech, nós temos tido uma aproximação em relação à atuação cooperativa e colaborativa. Aqui também incluímos os provedores de domínio. Bom, alguns dos casos que nós já atuamos, por exemplo, na questão de saúde pública, né, havia um grande desinformação relacionada à vacinação e o vírus HIV. Tivemos já casos relacionados à desinformação sobre o chamado exame de mamografia, que esse exame causaria câncer de mama, como é reconhecimento do exame principal preventivo. Nós tivemos também casos com o Telegram, né, em relação à venda de certificados falsos de vacina. E aqui mostrando um pouco da ideia colaborativa, naquelas grandes enchentes que ocorreram no Brasil no ano passado, no estado do Rio Grande do Sul, houve um protocolo de atuação conjunto com as plataformas digitais e foi possível debelar um pouco da desinformação que estava até prejudicando o próprio atendimento de bombeiros, defesa civil e outros. Foi um canal importante. Também já tivemos atuações relacionadas a políticas de violência, proteção à violência contra a mulher, a violência doméstica, concursos públicos, né, bolsas, financiamentos públicos de saúde estavam sendo objeto de desinformação e fraude. Também já tivemos decisões favoráveis, outras sobre casos de saúde pública, saúde do presidente. E aqui avançando mais especificamente, né, para o caso que eu comentava no início sobre a publicidade digital, uma das principais ações nossa foi coletiva, está em curso ainda, né, em face da Meta, é, pugnando pelo quê? Primeiro, que não sejam permitido o uso de símbolos, né, de logomarcas de políticas públicas em anúncios fraudulentos que foram identificados em estudos, né, de mais de 1.500 anúncios apenas num universo de poucos dias, com a utilização de caminhos para fraude, e também o segundo ponto, a utilização de figuras públicas, né, de imagens manipuladas por IA, eh, que estavam sendo utilizadas de figuras públicas e políticos e outras personalidades em golpes. Então, essa demanda está em curso e é uma das principais de ordem preventiva. Também já atuamos em aplicativos nas lojas tanto da Apple Store quanto da Google, em relação a aplicativos de governo falsos, né, que as pessoas parcelavam débitos devidamente, sites de criptomoedas, por exemplo, mais um aqui relacionado a concurso. E é interessante notar os padrões, né, de utilização que têm sido destacados aqui no evento, ou seja, grandes eventos, grandes demandas. No caso, por exemplo, as canetas emagrecedoras é um exemplo aqui que a gente traz simulando-se um site oficial da Agência de Vigilância Sanitária do Brasil e, na verdade, no site falso. A mesma coisa para concurso, o principal concurso nacional aqui do Brasil, concurso público, né, que já foi objeto aí de fraudes em outros anos. Nós identificamos também, conseguimos debelar alguns anúncios, como os senhores podem ver, esses são posts patrocinados, não é um conteúdo orgânico, não é um conteúdo, digamos, que está circulando entre indivíduos, mas é um conteúdo patrocinado e que ilustra a gravidade do problema. Avançando um pouquinho, então, em outros casos, né, mais um padrão aqui que tem sido destacado, sempre esses golpes procuram simular eventuais veículos na credibilidade do jornalismo profissional, junto com elementos de urgência, né, que é uma promoção, algo que
capta um senso de oportunidade para aquelas vítimas e até a simulação de comentários, que usualmente vai levar a um phishing, vai levar a uma captura de dados ou uma perda de valores, como é essa tela de uma plataforma que não existe de investimentos. Isso foi também checado por agências aqui do Brasil. Então, avançando um pouco para a questão da IA, né? Como ela tem impactado todo esse cenário, né? Porque ela, tanto na etapa de criação desses materiais, mas da própria circulação, a produção, ela amplifica de maneira rápida, como foi mostrado ontem, com valores irrisórios hoje, muito baratos, é possível conseguir materiais convincentes, né, de qualidade, e que conseguem atingir públicos específicos, geralmente até pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, grupos de idosos, entre outros. Então, aqui nós já tivemos aqui a remoção do TikTok, de falas, por exemplo, de ministro da Economia do Brasil, da Fazenda, sobre taxações. Já tivemos aqui anúncios que simulavam benefícios para idosos que não existiam. Eu vou tentar aqui passar rapidamente, eu não sei se o áudio está passando, vamos ver se vai circular aqui o áudio também. Esse foi um vídeo do presidente, do diretor do Banco Central brasileiro, dando uma declaração de que teriam valores a receber, que toda a população teria valores a receber, retroativos, digamos assim, aos últimos 5 anos, e quem tinha utilizado os meios de pagamentos, ou seja, é muito próxima, né, da realidade, mas foi identificado pelo próprio banco e que essa imagem ela foi manipulada, alterada por IA, e nós conseguimos a remoção, e que ilustra, eu não sei se o áudio está passando, mas eu vou Eu avançar aqui acho que para não. Tá? respeitar o tempo. Então, ilustra como diferentes políticas públicas podem ser afetadas por esses mecanismos, e o que ilustra também a necessidade de tanto mais modos de detecção, né, modos tecnológicos, prevenção, em termos de alfabetização, como foi dito aqui, né, tanto midiática quanto digital, e a partir da própria questão algorítmica de IA, que é o próximo caminho, digamos. A própria Comitê de Supervisão, né, da Meta, o Oversight Board, também reconheceu, a partir do caso de aposta envolvendo o jogador Ronaldo, que havia uma falha, há sim uma insuficiência em relação aos mecanismos de proteção no uso, de imagens de figuras públicas nesse tipo de golpe, de fraude. E alguns testes estão sendo feitos nesse sentido, e esse é um objeto até da própria ação civil pública que a União está movimentando aqui no Brasil. Então, os próximos passos, muitos dos senhores devem ter ouvido sobre a decisão que a Suprema Corte Brasileira deu há poucas semanas sobre a responsabilidade das plataformas digitais sobre a moderação de conteúdo. Então, esse é um marco fundamental e que vai balizar todas as próximas ações relacionadas ao tema. Então, o que eu preciso dizer são três camadas, né? Em suma, que essa decisão traz. Em primeiro lugar, em termos de gravidade, né? As matérias que digam respeito a questões de honra, questões de crítica, questões de liberdade de expressão, elas não podem ser objeto de atuação direta pela plataforma, ou seja, permanecem sobre a proteção judicial, a reserva de jurisdição, justamente para evitar o eventual efeito de silenciamento. Uma segunda camada, ela vai trazer o chamado sistema Notice and Takedown, que as plataformas, uma vez que sejam notificadas, cientificadas daquele conteúdo ilícito ou ilegal, elas têm a responsabilidade, o dever de adotar medidas. E aí eu trago uma observação justamente em relação à publicidade. Constou muito claramente que nesses casos de anúncios, ou seja, que há um controle algoritmo, controle de alcance, controle de direcionamento, as plataformas têm uma presunção de responsabilidade, ou seja, isso vale tanto para os anúncios e impulsionamentos, quanto também para as redes de distribuição. Só em caso de uma demonstração efetiva de remoção ou de atuação que elas podem ser isentadas. E por último, a camada, digamos, mais grave é aquela dos chamados crimes mais sérios, digamos assim, de um rol taxativo, que inclui terrorismo, pedofilia, discriminação, crimes contra as mulheres, que aí sim o dever de cuidado, muito próximo na linha do GSA europeu, numa situação de risco sistêmico ou de falha sistêmico, as plataformas devem sim agir
proativamente. Então, isso também se somou ao direito de devido processo, né, devido de fundamentação, de recurso e obrigações, de transparência, que são fundamentais para esse controle, tanto para os impulsionamentos quanto para os anúncios. Então, com isso, dentro da rigorosamente aqui do tempo assinalado, eu agradeço a atenção e fico à disposição para a sequência. Muito obrigado.